Hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme O Homem-Elefante, de 1980, do diretor David Lynch. Para quem é cinéfilo e conhece o David Lynch, né? Acredito eu que se você se diz cinéfilo e não conhece o David Lynch, você não é tão cinéfilo assim, né? É um dos maiores diretores e muito conhecido por ter filmes difíceis de entender. Então, assim, o David Lynch tem um trabalho muito rico em torno dos sonhos, assim, não dos sonhos como a maioria das pessoas entendem, mas o filme dele, quando você assiste, alguns filmes dele no caso, né, não possuem uma trama tão limpinha, digamos assim, linear, né, que você consegue entender o começo, o meio e o final. Não. Tipo um sonho mesmo, sabe? Quando você tem um sonho, a pessoa pergunta assim: Fulano, você sonhou com o quê? Aí você fala: Rapaz, eu lembro alguns fragmentos. Tipo, eu tava numa casa, mas depois eu não tava na casa, eu tava num sítio. Aí eu encontrei fulano de tal, mas fulano de tal tava meio diferente, tava com cabelo esquisito. Aí eu conversei com fulano de tal, quando eu vi eu tava numa praia e fulano de tal tava usando uma bota. Tipo, sabe? Quando você tem um sonho desse tipo e relata assim? Então, alguns filmes do Lynch têm essa característica, né? Que para uma parte do público pode ser interpretado como meio que nonsense, ou tipo, porra, não entendi nada desse filme, um filme complicado demais de entender. O filme O Homem-Elefante, da filmografia dele, na minha concepção, é o mais tranquilo. Assim, você assiste, tem uma história com começo, meio e final. Um final muito triste, por sinal, né? Foi um dos filmes mais tristes que eu já assisti. Do que se trata o filme? Existe um cirurgião, né? Que ele dá aula também na faculdade, é um cara, é um médico, assim, renomado, né? E ele acaba, né, descobrindo que ali na cidade, o filme se passa em Londres, né? Tem um homem que possui uma deformidade no corpo. Ele escuta apenas isso. Aí ele se interessa, vai até esse circo, aqueles circos de freaks, né, de aberrações, e conhece esse homem, John Merrick, o nome dele. Tem 21 anos e o rosto dele é todo deformado assim, né? Tem muito deformado, o corpo dele também é deformado. E ele meio que é a atração ali desse circo, né? Todo mundo paga, né, o ingresso para ficar horrorizado diante desse personagem. Eu digo personagem, mas o John aqui no filme, as pessoas o veem como uma espécie de um animal, né? De uma aberração mesmo. Ninguém trata o John como um ser humano. E esse ponto é crucial no filme. Ninguém trata o John como um ser humano. Ele sofre os maiores maus tratos que você possa imaginar. O médico, interpretado pelo Anthony Hopkins, novinho, ele se interessa pelo John. Olha, nós queremos cuidar de você, né? Nós aqui, ele, o hospital e tudo mais. E ele chama o John, digamos assim, para o hospital para examiná-lo. Então ele tira ali tipo um capuz que ele usa, né, para esconder o rosto quando ele sai na rua. E ele começa a examinar, olha, existe tal coisa perto da orelha, o membro dele tal é assim assado, ou a curvatura de não sei o que é assim assado. Ele expõe, preste atenção, ele expõe o John como uma atração também. Só que ao invés do John estar num circo, ele está ali diante de médicos, né, de uma comunidade médica. Esse é um dos pontos altos do filme, que é o seguinte: quando você assiste, você pensa assim, bom, esse médico, Frederick, interpretado pelo Anthony Hopkins, ele é um cara bom. Ele se preocupa com o John, né? Ele tira o John das mãos do dono do circo, que o explorava, que batia nele, que tratava ele feito um animal. Ele levou para o hospital, ele deu comida, ele deu banho, ele se preocupava com o John. Só que a preocupação desse médico, se você assiste de uma maneira um pouco mais cuidadosa, digamos assim, era também apresentar o John como uma atração.
o John seria um caso interessante para sua carreira. O John seria um caso que daria visibilidade a ele, o nome dele. Então, por exemplo, o Dr. Frederick, não sei o que lá, cuidou do homem-elefante. Tipo, eu conheço um médico em Londres que descobriu tal pessoa com tal anomalia. Entende? Tipo, o caso daria uma certa visibilidade a ele no ramo profissional. O Anthony Hopkins aqui entrega uma das suas melhores atuações. Isso aqui ele é absurdo como ator. Porque o espectador, ele pensa assim, bom, ele é o bonzinho, mas ele não é tão bom assim. Ele trata o John de uma maneira profissional o tempo todo. E isso incomoda. Preste atenção, isso incomoda o fato dele tratar o John de uma forma profissional o tempo todo. As pessoas ao redor, a esposa dele, uma grande atriz de teatro em Londres, algumas pessoas se emocionam quando veem o John, quando ele diz certas coisas. O médico não. A relação dele com o John é profissional o tempo todo. E o John tem uma cena, tem duas cenas na verdade, que ele se despede do médico chamando ele de amigo. Meu amigo, amigo, meu amigo. Ele não responde nada. O médico aqui não responde nada. E na segunda cena ele diz assim, o senhor pode me curar? Aí o médico vira para ele e diz assim, não, nós podemos cuidar de você. Quando eu assisti esse filme, o médico me passou a seguinte impressão. É quase como um analista. Aí você que é da psicanálise pode estar pensando assim, nossa, Daniel, você é da psicanálise e está falando que esse médico que trata o John de uma maneira tão profissional, que para o espectador soa até mesmo fria, distante, é como um analista? Sim. Eu vou explicar o porquê, né? Ele pergunta, o senhor pode me curar? E o médico responde, não, nós podemos cuidar de você. Um dos melhores diálogos que você vai encontrar explicando o que é a análise, né? Porque esse conceito, né, de cura atrelada à medicina, de cura atrelada à eliminação do sintoma, a extirpar o sintoma, retirar o sintoma, isso não existe na psicanálise, né? Então, assim, o analista ele não vai retirar o sintoma do sujeito, né? É estrutural, né? Então, assim, é como se, no que diz respeito ao sintoma, todos nós somos John Merrick. Soa pesado, né? Dependendo de quem está escutando. Mas é dessa forma. No decorrer do filme, o John se mostra uma pessoa gentil, educada, extremamente cortês, ama literatura, gosta de fazer maquetes, se interessa por arte. Ele é um cavalheiro ali, um gentleman mesmo, inglês e tal. O monstro, na verdade, do filme são as pessoas, entre aspas, ditas normais, ditas comuns, que tratam o John como um monstro, como um animal. E, cara, esse filme tem muitas cenas fortes, assim. Tem uma cena que o John encontra a esposa do Frederick e ela trata ele bem, assim, com gentileza, né? E ele começa a chorar. E ele diz assim, eu não estou acostumado com uma mulher bonita me tratando bem. Olha só que forte. Numa das cenas finais do filme, ele desce ali na estação de trem e umas criancinhas começam a encher o saco dele, né? E ele corre. Ele não quer ter contato com essas crianças. Só que ele acaba tombando uma criança no meio do caminho, uma menininha, e um monte de gente vai atrás dele, meio que pra, né, pegar ele. Aí encurrala ele. Aí ele grita, ele diz assim, não, eu não sou um animal, eu sou um homem. Eu sou um ser humano. Caraca, essa cena é muito forte, assim. A interpretação do John Hurt é absurda também nesse filme. E isso te pega, porque no filme inteiro, né, as pessoas tratam o John como se fosse um animal, né? Então, assim, ele sofre
muita humilhação, maus tratos, agressões físicas, ridicularizam ele. Ninguém o enxerga como um ser humano, né? Aí você pode estar pensando, tá, Daniel, eu tô ouvindo até aqui sobre o filme O Homem-Elefante, é muito triste a história do John, é baseado numa história real, né, esse filme. Mas o que isso tem a ver com o título? Pacientes chatos e pacientes interessantes. Na série de TV House, o protagonista, Gregory House, ele se interessa não pelos pacientes. Ele não possui esse comportamento empático que as pessoas esperam dos médicos. Ele se interessa pela doença, assim, em desvendar o que está acontecendo com aquele paciente. Então, tipo, olha, a pessoa estava numa praça de alimentação e ela desmaiou e os olhos dela estavam amarelos. Aí ele vai lá e pergunta, o que é isso? Aí o médico diz lá, é fígado. Ah, não pode ser fígado porque a mão dela estava assim assada. Então, assim, ele se interessa não pela pessoa, mas pela doença, né? Existe aqui um movimento de tentar desvendar, descobrir, né? Tomando aqui o sintoma como um crime. Sabe quando você assiste CSI? Tipo, que o episódio já começa com um crime. Você sabe que aquela mulher morreu dentro de um apartamento em Las Vegas e foi encontrada de manhã. Aí o episódio inteiro é para você descobrir não o porquê a mulher morreu, ou se a mulher morreu ou não, mas é o como. Como que ela foi assassinada? A psicanálise, muitas das vezes, ela te atrai dessa forma. Tipo, você tá diante de um paciente, você escuta um problema, um sintoma, digamos assim, ou um mal-estar, porque nem todo mal-estar é sintoma, mas aí é tema para outro vídeo. E o psicanalista ele fica às voltas do tipo, olha, essa pessoa ela tá passando isso por quê? Aí ela vai lá, aí o analista vai lá e descobre, olha, essa pessoa tem esse modelo de relacionamento aqui, porque com o pai, com a mãe, ou com a irmã mais velha, ela passou X coisa, ou a relação que ela tinha com o irmão mais velho era dessa forma aqui por conta disso, 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 então logo as relações que ela possui hoje, amorosas, contém esse conteúdo, pipipipopopó. Pronto, você matou a charada. É um movimento muito perigoso esse. Por quê? Quando você está na graduação de psicologia e você está no estágio ali e tal, ou dependendo do curso que você faz em psicanálise, você lê o Freud e você se encanta. Caramba, olha só, uma garota, uma jovem, que o pai tem um caso com uma mulher que é casada, e essa mulher casada, o marido dela dá em cima da menina. Só que a menina, na verdade, não tá interessada no cara, ela tá interessada na amante do pai. E você lê e pensa assim, caramba, esse é o Nelson Rodrigues? Tipo, aí você vê um cara, olha, eu preciso é, é, entregar tal coisa, senão X coisa vai acontecer com o meu pai, eu não posso ver uma mulher nua, senão o meu pai vai morrer e o meu pai já está morto. Aí você fala assim, nossa, que história é essa? Olha, ele teve um sonho com os lobos e tal, não sei o quê. Você lê o Freud e você pensa que todo paciente que você vai encontrar vai ser um homem dos lobos, vai ser uma Dora da vida, entende? Vai ser um homem dos ratos, e não. Aqui no filme, isso me chamou muita atenção. Essa ideia de paciente interessante. O John Merrick é um paciente interessante. Só que o John, o Friedrich aqui, o médico, né? Ele não está interessado no John. Ele está interessado na condição do John. Aqui entramos num ponto muito delicado da psicanálise, que é o seguinte: muita gente, quando eu digo muita gente, são pacientes que passam
por algum analista, não gostam da análise e saem por aí falando mal da psicanálise ou do analista. Eu digo isso porque eu tenho amigos da cognitivo-comportamental e da Gestalt, e o que eles mais falam é isso. Ah, estou atendendo um paciente que saiu da psicanálise. Achou horrível. O analista era muito frio. Olha só, igual o Friedrich, né? O analista era muito frio, ou o paciente sentiu que o analista não se importava muito com ele, com o que ele estava falando, assim, mais com o problema dele do que com ele. Aí essa pessoa encontra o quê? A comportamental, uma gestalt, uma esquizoanálise, né? Uma da existencial. Por quê? A maioria dos pacientes não querem ser analisados, querem ser acolhidos, querem alguém com que eles possam falar sobre suas questões e desejam, sobretudo, que esse alguém resolva o problema dele, para ele. Então, assim, às vezes o paciente procura na figura do analista, não um analista, mas um professor, um conselheiro, um guru, um juiz, um advogado, né? Que o paciente fala fantasia e o analista diz que não é bem assim, ou isso aí não é errado, ou às vezes o próprio analisando, né? O paciente fala alguma coisa para o analista, esperando que esse analista o julgue. Então tudo isso de julgar, aconselhar, acolher, dizer eu entendo, eu imagino o que você está passando, realmente é muito difícil. Tudo isso o paciente espera encontrar na figura do analista. Quando ele não encontra, ele se frustra. Então existe uma frustração aqui quando o paciente não encontra essa figura no analista, quando o analista não responde a essa demanda. Então, muita gente sai por aí falando mal da psicanálise. Olha, é um analista muito frio, muito distante. E realmente, quando você assiste o filme, você sente um desconforto. Caramba, o John tá chamando ele de amigo. O John tá, chorando na frente dele, se abrindo ali. E o médico super profissional ali. E não significa que ele é o vilão do filme, porque ele mesmo se questiona. Do tipo, poxa, será que eu estou fazendo do John uma atração de novo? Ele se preocupa com o John. Ele briga com o segurança que leva algumas pessoas para poder ver o John e faz ele ali de uma atração e cobra por isso. Ele se preocupa quando o John está apanhando ali do dono dele ali do circo, né? Dono dele porque ele praticamente é uma propriedade, né? Visto como uma propriedade ali, como um animal. Ele se preocupa com o John. É impossível você dizer que esse personagem não se preocupa com o John. Mas ele o trata de uma maneira muito profissional ali. Tipo, há um certo distanciamento pessoal. Ele não é amigo do John. Assim como o analista não é amigo do paciente, né? E isso em algumas pessoas causa um desconforto. Mas essa ideia do paciente interessante, ela é traiçoeira. Por quê? Frustra o analista. Quando você sai da graduação, se forma, e você tem esse objetivo, nossa, eu vou encontrar uma Dora da vida, um homem dos ratos da vida, um Schreber da vida, e você não encontra, você se frustra. Aí você começa a ver todos esses pacientes que não são Doras, homens dos ratos, Schreber, como chatos. Ah, aquele paciente ali é muito chato. Ou, nossa, eu estou atendendo um paciente que o caso dele é muito chato. O que é um caso chato? O que é um caso interessante? Será que um caso interessante é aquele caso que estimula intelectualmente o analista? Será que é um caso que o desafia? Será que é um caso que o coloca numa posição do tipo, eu não sei o que fazer, ou eu não sei ainda sobre o que acontece, ou eu não sei o motivo, a causa? Será que esse caso interessante o estimula dentro de uma investigação uma investigação sintomática do tipo descobrir a causa? Será que um caso chato pode ser visto como um caso comum? Um caso que ele pode encontrar em várias pessoas? Ou será que é um caso que para ele
o cansa. Por que eu estou falando isso? Na psicanálise, estudamos constantemente que o analista não é uma pessoa, que o analista exerce uma função, que não existe a pessoa do analista, que não existe o sujeito, né, do lugar de sujeito suposto saber. Tudo isso nós, enquanto psicanalistas, escutamos. Mas o analista é um ser humano. Há sessões que são chatas, realmente. Há sessões que vão cansar sim o analista. Que ele vai estar ali te escutando, mas vai estar pensando na conta de água, na lista de compras, no filme que ele vai assistir depois, no livro que ele precisa ler, no problema que ele tem que resolver. Às vezes o analista, enquanto pessoa, está cansado, está chateado, aconteceu alguma coisa na vida dele, horas antes da sessão, minutos antes da sessão. Às vezes a própria sessão ali, o tratamento, tá meio que, sabe, tipo, o paciente fala sempre a mesma coisa, repete sempre a mesma coisa, dá sempre voltas no mesmo lugar, e isso cansa o analista, fazendo com que o analista, muitas das vezes, enxergue a sessão como chata, ou o paciente como chato. Mas na maioria das vezes, essa chatice, esse sentimento do tipo, o paciente tal é chato, tem a ver com a análise, com a resistência ali do paciente, com a repetição. Por que está repetindo tanto? E se essa repetição está te cansando por quê? Será que existe algum conteúdo nesse discurso do paciente que te desmotive? Eu odeio essa palavra, desmotive, né? Mas que te canse, que te deixe assim, meu Deus, vou ter que atender fulano agora. Nossa, mas fulano é muito chato, fala sempre a mesma coisa. Por que você tem esse sentimento? Assim. Ou, por exemplo, a sessão com fulano é 5 da tarde. Aí 4 da tarde você já começa a ficar com sono. Começa a bocejar, você deita. Ou você atende um paciente X de manhã. Aí você, na noite anterior, esquece de colocar o despertador. Por que você esqueceu de colocar o despertador? Entende? Então, esse paciente chato aqui, que você diz ser chato, diz muito mais sobre você do que o próprio paciente em si. O próprio Lacan dizia isso, né? Que a resistência é sempre do analista. Por que esse paciente é chato para você? E por que esse paciente que não é chato, você o toma como interessante? Será que é um caso cujo o conteúdo, digamos assim, você estuda muito sobre o assunto? Nossa, eu adoro estudar sobre anorexia e bulimia e encontrei uma paciente de 14 anos que está com 35 quilos. Então, tipo, nossa, é algo que eu estudo, que eu gosto, que eu me interesso. Olha, essa paciente aqui é muito difícil. Passou por 3 psicólogos, não conseguiu passar da 2ª sessão, mas comigo já passou da 3ª. Nossa, então realmente eu sou bom, né? Tipo, ou eu vou mostrar que eu sou bom. Esse caso aqui é muito difícil, eu preciso resolver esse caso. Tipo, o caso interessante aqui, metaforicamente falando, né, surge como uma espécie de um cubo mágico, né, que o analista vai tentar ali resolver e tal. Por quê? É uma posição perigosa quando o analista acredita que ele sabe. Nossa, eu sei porque fulano sofre desse jeito. Olha, eu sei o motivo de fulano agir dessa forma. Olha, eu descobri, olha só. Eu descobri, eu sei. Eu consegui desvendar esse mistério. Tipo, como se a investigação psicanalítica fosse quase que uma investigação de um detetive mesmo. E quando você lê os casos do Freud, você sente isso, assim, caramba, o Freud descobriu, nossa, a perna dela ficou rígida assim, porque o pai deitava nessa posição em cima da perna dela. Olha, a perna dela ficou rígida, porque quando ela estava andando ali com o cunhado e tal, ela pensou, nossa, se a minha irmã morrer, eu vou ter o caminho livre para andar com meu cunhado, né, para ficar com meu cunhado. Puf, a perna vai lá e paralisa. Nossa, a psicanálise é incrível.
Ela descobre o porquê de tal sofrimento. Tipo, é uma mensagem endereçada ao analista que ele precisa decifrar, né? Com uma espécie de um hierógrafo e etc e tal. Isso é muito perigoso. É muito perigoso quando o analista acredita que sabe, quando o analista acredita que ele detém esse saber. Então, o paciente interessante e o paciente chato, a sessão chata, não tem a ver com o paciente em si, com o que ele está dizendo, né? Com o caso dele em si, tem a ver com o analista. Por que você toma como um paciente chato? Por que você toma como um paciente interessante, né? E esses dois movimentos são perigosos. Quando o analista tem essa posição, né, de nomenclaturar, né, não é nem nomenclaturar, mas é de colocar numa prateleira, sabe? Ah, eu atendo João na segunda, 9 horas. João é um paciente chato. Puf. Nossa, eu vou atender Juliana na terça, 4 horas da tarde. Juliana é uma paciente interessante. Puf. Repare que até mesmo em supervisão, dificilmente um analista, né, um psicólogo, enfim, vai trazer para a supervisão um caso que ele considera chato. Ele vai trazer um caso que ele considera interessante. Olha, eu tenho um caso muito interessante para falar. Já ouviu essa expressão? Ou olha, esse caso aqui é muito interessante, tem vários pontos e tal. Aí esse caso interessante vira um John Merrick na supervisão. Pouquíssimos analistas levam casos chatos para a supervisão, que são justamente os casos que eles precisam levar. Por que é chato? Por que para você, enquanto analista, esse caso está sendo chato? O que isso diz sobre você? Entendeu? Sobre as suas questões, sobre a sua análise. Então, muitas das vezes na supervisão, só levamos John Merricks. Só casos que consideramos interessantes, assim. Casos pesados, casos difíceis. Porque vira uma atração. Vira uma atração ali na supervisão, na discussão entre os colegas. E muitas das vezes, nós, enquanto analistas, estamos fazendo igual aquele médico fazia e os outros médicos ali naquele salão. Olhando o John Merrick não como um ser humano, mas só como um sintoma. Só como, né? Olha, esse paciente assim, assado e tal. Vira uma atração. Então, assim, é preciso ter muito cuidado para não transformar pacientes com casos difíceis, com casos complicados, né, em atrações. Porque esse conceito de empatia, quando nós estamos estudando psicanálise, a gente vai questionar, né? Mas não significa que o analista aqui é frio, distante, né? Mas era esse o tema que eu gostaria de trazer depois de assistir esse filme. Que o paciente interessante, o paciente chato, não tem a ver com ele. Tem a ver com você enquanto analista. E precisamos tomar cuidado para não transformar os casos de nossos pacientes em atrações.